Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A igreja está alegre. A igreja está em família. Louvado seja Deus. Também os nossos amados aí da live, os nossos internautas, que Deus continue abençoando, continue interagindo conosco, que Deus abençoe as vossas vidas. E Deus tem uma palavra para o teu coração, para o nosso coração nessa noite. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente, irmãos, em Atos, capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43 diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, e singeleza de coração, e louvando a Deus, e caindo na graça de todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se Glória a Deus. Podeis tomar seus assentos em nome de Jesus. Engrandecido é o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. O grande eu sou, poderoso Deus de Israel. Aleluia. Deus nos faz surpresa. Meu Pai, glorificado seja o Senhor. E vamos aqui para a palavra do Senhor, irmãos. Nessa tarde, meditando um pouquinho nessa palavra, o Senhor me trazia do ministério de Jesus. Quando Jesus veio à terra, ele, em carne, ele cumpriu, foi levado, conduzido ao deserto, né? Mas ele foi cheio do Espírito Santo. E ali ele venceu todas as tentações, né? E ali, depois dali, ele passou a exercer o seu ministério pastoral, aonde o seu pai o confiou. E ele exerceu bem, né? Ele exerceu bem o ministério dele, 3 anos na terra. 3 anos ele passou perseguições, ele passou por adversidade. Jesus, como homem, ele chorou. Ele chorou. Chegou em Jerusalém, ele chorou. Quando ele viu o seu amigo, que ele muito amava muito, Lázaro morto, ele soube que Lázaro estava morto, ele também chorou. E se eu e você, se a igreja de Cristo está chorando, passando por alguma provação, passando por choro, por adversidade, não é motivo de nós recuarmos, entristecermos, ou desistirmos, ou desfalecer na fé. Mas é motivo de nós nos alegrarmos a participar dos sofrimentos de Cristo. É motivo de nós se alegrarmos, irmãos. Mas hoje, irmãos, eu me alegrar, eu estou passando por esse processo, eu estou passando por esse momento na minha vida, eu tenho que me alegrar? Sim. Nós não temos que se alegrar só se tiver com o bolso cheio de dinheiro, se você tiver com a casa cheia de abundâncias, porque Deus quer nos conceder, quer. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas tem momentos também que nós passamos pelas escassez da vida. Porque Jesus também teve um momento que ele passou pelo deserto. Como já foi dito essa semana, mas deserto não é para matar ninguém. Deserto é para nos fortalecer. Nós aprendermos a ser fortes em Cristo Jesus. É por isso que Paulo dizia: tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem fortalecia Paulo
Era o próprio Deus, era Deus que fortalecia Paulo. Ele enfrentou muitas adversidades da vida dele, mas ele estava ali fortalecido, porque ele cria no Deus que tinha chamado ele para uma grande e boa obra. Então, irmãos, se alegre em Cristo Jesus, porque isso não é para sempre, não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. E o nome do Senhor tem que ser glorificado a cada dia em nossas vidas. Eu não sei o que você passou durante a semana inteirinha. Não sei como foi o teu dia. Não. Eu não sei o que acontece dentro da tua família também não. Você é quem sabe. E o nosso Deus, que está como os olhos, como chama de fogo. Ele vai no oculto, no profundo. Ele sabe, conhece cada passo que eu e você nós damos. Viu, irmãos? Então se alegre. É a noite de alegria, a noite de celebrar o Senhor. É a noite de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço nada, mas o Senhor faz. Eu sou pequena, mas o Senhor é grande. E tudo eu posso no Senhor, porque é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me põe de pé. É o Senhor que me dá ânimo e renova minhas forças. E ali, irmão, o Senhor, Ele tinha um cuidado imensurável. Era o cuidado do Senhor Jesus. Ele tem cuidado da sua igreja como um todo. Eu não só falo aqui, irmãos, mas eu falo como a igreja como um todo. Ele tem cuidado, Ele cuidou no passado, Ele continua cuidando no presente. Só é nós confiarmos no Senhor, o meu, teu Deus que nos criou, que me criou, que te formou, que me formou, para que nós tenhamos vida. E vida com Cristo é vida abundante. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Eu e você não podemos dar um passo se Cristo não estiver nas nossas vidas. Eu costumo dizer, não tome decisão nenhuma se Cristo não estiver no centro das nossas atenções. Ele tem que ser o centro nas nossas vidas, irmãos. E muitas das vezes queremos tomar decisões que não são de Deus. Queremos tomar as decisões nossas próprias decisões, nossas próprias escolhas e nossas próprias atitudes. E muitas das vezes chega lá na frente, a pessoa se dá mal, porque não colocou Jesus no centro das nossas atenções. E voltando aqui para a palavra, o Senhor diz assim, que quando ele morreu, ele ressuscitou, depois ele apareceu ali para os discípulos. E antes dele se ascendesse aos céus, ele ali determinou. Chegou, se apareceu para os discípulos, ele determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, ele, de mim ouviste. Porque na verdade João que estava ali no deserto, ele tinha batizado, ele batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E ali no versículo 8 de Atos, capítulo 1, diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e também em Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus, ele determinou, ele deu uma palavra, liberou uma palavra para os apóstolos assim, não saia de Jerusalém. Não sei se você está pensando, eu não sei de onde você está pensando de sair. Mas o Senhor hoje está te dizendo, não saia de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai. Fique atento a tudo que o Pai ortogou para as nossas vidas. Ainda não é tempo de sair de Jerusalém, é tempo de se revestir em Jerusalém, se revestir do poder de Deus. Porque Deus quer uma igreja forte, fortalecida pelo Espírito Santo, né? Deus quer, nós temos que caminhar dia após dia, mas é cheio da unção e da virtude de Deus.
Porque sem o Senhor Jesus não podemos fazer nada, amados. E ali cumpre-se a descida, cumpre-se o dia de Pentecoste. E estava todos concordemente no mesmo lugar. Como Jesus, ele determinou, fiquem todos em Jerusalém. E todos ali, eles obedeceram. Ficaram todos ali no mesmo lugar. E como o Senhor prometeu, se cumpriu-se. E ali de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas ali por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram ali a falar noutras línguas. Todos foram cheios. E ali começou o ministério também dos apóstolos. Diz a Bíblia que logo após eles serem cheios do Espírito Santo, ele receber dos céus aquela promessa que o Pai enviou. Ali eles foram cheios e começaram ali a fazer a obra do Senhor. Foi um momento de uma grande perseguição que a igreja primitiva, a igreja do Senhor, começou a passar, porque através dos apóstolos, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Por quê, irmã? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Diga para o teu irmão, você só vai prevalecer se você estiver cheio. Irmãos, nós só vamos prevalecer nos dias que nós estamos vivendo se estivermos cheios. Porque crente, raquítico, anêmico, paralítico não anda, não caminha, não faz nada. Nada. Mas quando o Senhor, ele nos enche, você passa a buscar, você passa a ter uma vida de renúncia. Nós, não digo só você, nós, como igreja, renunciamos às nossas vontades próprias, aos nossos prazeres humanos. Aí nós nos enchemos do Espírito Santo, passamos a fazer a vontade de Deus. Tenha certeza, irmão, que por onde você passar, algo vai acontecer. A presença do Senhor vai na tua vida e sinais e coisas grandes acontecerá. Porque através dos apóstolos, coisas estavam acontecendo, maravilhas estavam acontecendo, sinais estavam acontecendo, porque eles estavam ali em obediência à palavra de Deus. E Deus, ele se agrada quando ele vê um servo dele obediente. E por isso ali aquela igreja começou a passar a ser perseguida. Diz a palavra do Senhor que Pedro ali, ele começa agora cheio do Espírito Santo. Ele começa a pregar. Diz que na primeira pregação foi 120 almas. Depois da segunda pregação foi 3.000 almas ali. Quando aquele homem abria a boca, algo acontecia. E ouvindo eles ali isto, que diz assim, compungiram-se em seu coração. Quando Pedro ali estava pregando a palavra, e perguntaram ali a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um e vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, o que era preciso para aquele povo fazer, quando Pedro ali estava pregando, era preciso ter um arrependimento. Era preciso que eles se arrependessem dos seus maus caminhos, das suas más ações, das suas más atitudes, e crer no Senhor Jesus para a remissão dos pecados deles, e eles receberiam o dom do Espírito Santo. Pedro ali prega. De sorte que ali foram batizados que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Por quê, irmã? Porque eles estavam de coração aberto e eles receberam a palavra que Pedro ali estava ministrando. Mas Pedro estava ministrando ali cheio do Espírito Santo.
Porque é o Espírito Santo que convence, irmãos. Porque se não é o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Nada. Mas quando você passa a buscar ao Senhor, se reveste da unção de Deus, o Espírito Santo começa a operar nas nossas vidas e Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o Espírito Santo que faz essas coisas. E ali diz a Bíblia que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E eu ali meditando essa palavra, o Senhor me trazia aqui 4 segredos da igreja primitiva. 4 segredos fortes da igreja primitiva que eu e você, nós como igreja, irmãos, temos que aplicar nas nossas vidas cotidianas. O primeiro segredo, a doutrina dos apóstolos. Visto que os homens ali eles conviviam ali com o Senhor Jesus em seu ministério. Eram alunos do próprio Jesus Cristo. E viveram e tiveram os ensinamentos que com certeza tinham muito a transmitir. Eles estavam sempre ali, ao lado do mestre, aprendendo do mestre os ensinamentos que o mestre tinha para passar para eles, irmãos. Porque eles iam precisar sentar para aprender, para logo após eles também poderem ensinarem. Meditando, o Senhor me levava para lá, Mateus capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus ali sobe ali a montanha, e ali aqueles discípulos também sobem, a multidão sobe ali aquela montanha, eles sentam todos ali, o Senhor manda que eles todos sentem, e eles se assentaram, e Jesus ali, ele tinha um zelo, um cuidado, e começou a ensinar aos seus discípulos. Grande Deus. Ele começou a ensinar aos seus discípulos. Aonde ele dizia assim. Eu vou para o versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os discípulos foram perseguidos, sim ou não? Sim, porque o próprio Jesus também, ele foi perseguido. Jesus ia na sinagoga ensinar, Jesus era perseguido. Jesus saía pelas ruas a ensinar. No meio da multidão, ele era perseguido. E muitas das vezes, irmãos, quando nós passamos a fazer a obra do Senhor, e se acontece algo que nos entristece na nossa caminhada cotidiana com o Senhor, aí nós nos entristecemos e queremos recuar, queremos dar passo para trás. Mas a ordem que o Senhor nos dá hoje é avançar. Não recue, porque ele diz aqui, ele diz claramente: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quantos estão sendo perseguidos, injuriados, caluniados, desprezados, rejeitados por causa do nome do Senhor Jesus? Mas é motivo de se entristecer, igreja? De recuar? Não! É bem-aventurado, seja bem-aventurado. Você que está passando por essas coisas, porque os tempos são difíceis, são tempos de dores, mas ainda não é o fim. Aí ele volta e diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vira para o teu irmão, diga: você é a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos testemunhos do Senhor, irmãos.
Muitas das vezes não precisa nem nós abrirmos a nossa boca para testemunhar, até pelo seu testemunho de vida. Aonde você passar, alguém vai dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai uma criança de Deus, ali vai um homem de Deus. Você faz a diferença em meio a uma geração que nós estamos vivendo nos últimos dias. Ele nos chamou para fazer a diferença. E Jesus, ele tinha esse cuidado, esse zelo a ensinar os seus discípulos. Hoje não é diferente. Ele deixou os profetas, ele deixou os pastores para nos ensinar. A própria palavra em si já está nos ensinando como devemos andar. E hoje, irmãos, quando fala assim de ensinamento, meu Pai, muitos correm, meu Deus. É ensinamento bíblico. Na aula bíblica, na escola bíblica, era para estar cheio, irmãos. Porque nós temos que sentar para aprender e levantar para ensinar. Mas hoje, irmãos, é pouco, se conta de dedos. Mas os apóstolos ali, eles estavam nos ensinamentos, que com certeza tinham muito a transmitir. Eles estavam nos ensinamentos com Jesus. E Jesus ensinava, eles aprendiam. E ali ele passou a colocar em prática. Quando Jesus disse, fique em Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém. E ali Pedro, ele absorveu a palavra que o Senhor tinha transmitido para ele. E ele colocou em prática. E é na prática, irmão, que nós temos que colocar a palavra do Senhor. Porque somos testemunho do Senhor. Segundo o elemento e segundo o segredo com sucesso para as nossas vidas, e tenha certeza, é a comunhão. É a comunhão, irmãos. Porque hoje nós estamos vivendo, os últimos dias, é uma grande degradação no meio do povo de Deus. É a falta da unidade. É um para lá, outro para cá. Ninguém quer saber de mais ninguém. Ninguém quer saber de como está o outro. Esquece totalmente do outro. Mas não foi dessa forma que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse que dos mandamentos grandes da Bíblia: amar o Senhor teu Deus de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Primeiro. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que estamos exercendo esse ofício? Lá managaçou. Será que a igreja de Cristo como todo, somos uma igreja, estamos exercendo esse ofício de amar o Senhor mesmo, irmãos? Porque quem ama o Senhor obedece. Obedece aos líderes, obedece às autoridades. Tem um momento de oração na igreja. Vamos orar, vamos. Vamos nos reunir para fazer uma visita ao irmão que está enfermo. Vamos reunir para partilhar com os irmãos, porque ele não tem, eu tenho. Vamos repartir o que nós temos um com o outro. Vamos. Era a igreja primitiva, era assim. E ninguém faltava nada. Era comunhão. E hoje está faltando na igreja de Cristo. Comunhão no grego quer dizer kainone. O significado compartilhar ou fazer com que compartilhem. Nós, da ideia de todos reunidos nesta nova igreja, nos traz a ideia de todos reunidos nessa nova igreja. E o propósito havia ali, irmãos. Ali havia um laço que os mantinha cada dia mais unidos, que era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo, era através do Senhor Jesus que havia união, havia unidade, havia comunhão entre os irmãos, né? Era um vínculo, um laço, um vínculo que a igreja primitiva ela tinha uns com os outros. Será que Jesus mudou? Não. Jesus não mudou. A palavra do Senhor não mudou. Ela continua sendo a mesma de ontem, de hoje, será de eternamente. Ela não mudou. Mas a igreja do Senhor mudou, sim. Mudou.
Mudou, porque ultimamente, por praticar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. O relacionamento de muitos tem se esfriado. De um para com os outros. Ninguém quer saber quem é quem. Não. Tem se esfriado no meio do povo de Deus. Mas não podemos perder essa essência, irmãos. A igreja de Cristo não pode perder a essência do amor. O amor tudo crê, tudo suporta. Tudo suporta, irmão, o amor. Tudo vai ficar na terra, mas só quem vai subir é o amor. Esse dom é que vai subir. O dom do amor. Que está faltando na igreja de Cristo, a comunhão, a unidade. E tinham ali, irmãos, ou até mesmo uma certa liturgia que eles tinham, a qual todos participavam. Louvado seja Deus. O terceiro forte ingrediente e elemento, forte elemento para nossas vidas, um segredo, o partir do pão. O pão ali, neste versículo, está demonstrando a Santa Ceia. Simboliza a Santa Ceia. Hoje vamos aqui participar do corpo e do sangue do Senhor. Todos juntos, reunidos, né? Todos na mesma comunhão. Que todos daquela igreja está em um só corpo unidos, que é o corpo unido do Messias. Vamos aqui em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Que diz assim: Jesus dizendo, sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. E quem está em mim ou eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, não podemos fazer nada, irmão, se o Senhor Jesus não estiver conosco. Se Ele estiver em nós, nós temos que pedir tudo. E será nos concedido. Porque Ele é a videira. E nós somos. Aleluias. Então temos que estar ligados na videira verdadeira, irmãos. Que é Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós estamos ligados, nós temos o prazer de repartir o pão. É o repartir o pão com os irmãos. Repartir um com os outros. A igreja primitiva era assim. Vamos lá para Atos, onde nós estávamos lendo. Atos dos Apóstolos. Que diz assim, ó. Em toda a alma havia temor. Não. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Como? Repartindo ali o pão. Eles estavam juntos, unidos, na unidade, na comunhão e no partir do pão. Era por isso que sinais, prodígios, maravilhas, milagres aconteciam. Porque, irmã, não está acontecendo milagre no meio do seu povo, do povo de Deus. É culpa do Senhor, irmãos? A culpado é o Senhor? Não. Ele deixou um exemplo na Bíblia, na Sagrada Escritura. Nós é que nós tomamos posse e não aplicamos nas nossas vidas cotidianas. Porque quando nós pegamos essa palavra e aplicamos na nossa vida, ninguém vai faltar o pão. Se um tiver lá, irmão, faltar um dia na igreja, e você vê que não está no meio do corpo de Cristo, você passa um dia, dois, e você vê que ele não está inserido, ele não está junto conosco,
Aí nós temos que procurar saber como é que está o estado delas. Temos que ir atrás. Não deixe só para os pastores. Também Deus deixou obreiros. Designou cada um com suas funções no meio do corpo de Cristo. Mas muitas das vezes, irmão, a igreja do Senhor não cresce. Fica uma igreja raquítica. Fica uma igreja anêmica. A igreja não anda, não caminha. Por quê, irmã? Por conta de nós mesmos, irmãos. Está faltando disposição. Eu não falo tempo, porque se eu falar tempo, nós não vamos achar tempo. Mas eu falo disposição. Se nós descermos ao joelho, pedir ao Senhor, Deus, me dê disposição para isso, me dê disposição para fazer a tua obra, Deus vai nos conceder o tempo, Deus vai nos conceder disposição, porque Ele é o dono do tempo e também Ele vai nos dar ânimo para fazer a obra dele com sinceridade. Aleluias. Meu Deus, hoje eu me entristeci, irmãos. Aí você pode dizer, mas isso aí foi designado para o pastor. Não, foi para a senhora pastora, não foi para todos. Será que todos estavam trabalhando ao mesmo tempo, irmãos? Foi determinada oração na laje. Todo domingo, consagração. Não por mim, por a pastora. Mas hoje nós contamos 2. E muitos às vezes fica aqui, 2 fica aqui, outro vai para o monte. Era todos reunidos no mesmo lugar. E algo acontecia diferente. Hoje o povo não aplica mais essa palavra. Desobedece. Eu obedeço a Deus. Não. A minha vida é de Deus, só obedeço a Deus. Se não obedece os líderes que estão vendo, nós podemos obedecer a Deus que conhecemos pela fé? Não, irmãos. Está faltando. Está faltando comunhão. Está faltando obediência. Está faltando o povo de Cristo obedecer. O que é designado, determinado pelas nossas autoridades. Nós estamos debaixo de uma autoridade que é Jesus. Mas também Jesus deixou as autoridades constituídas por Ele. Obedecei às vossas autoridades. E não está tendo, irmãos. Hoje fica um aqui. A pastora diz, fica aqui no domingo, ora na laje. Fica uns aqui, outro vai para o monte. É certo? Irmãos, isso é sério. O negócio está ficando sério. Outro, vou dormir, eu estou cansado. Eu não estou nem aí, cada um que faça a sua parte. Cada um tem que fazer a nossa parte, eu tenho que fazer a minha parte. E cada um faça a sua. E assim a obra de Deus vai crescendo. A obra de Deus vai florescendo. E o Senhor vai acrescentando as almas que hão de se salvar. Não foi um só, não, que ficou no mesmo lugar. Foram todos, ficaram no mesmo lugar, reunidos, esperando a promessa do Pai. Então vamos obedecer, irmãos. A obediência é bom. A obediência faz o nosso crescimento, gera crescimento espiritual nas nossas vidas. Mas eu tô tão cansado. Mas quando a gente chega aqui, você pensa que a irmã Sônia, o pastora Sônia, está em casa dormindo. Só Deus e eu sabe. Não é só em casa, família, igreja, tudo, irmãos. Tudo. Quando eu vou dormir, meu Deus, quando eu vou dormir, o dia já vem clareando, já é hora de eu levantar para levar o miúdo, botar o neto para a escola, voltar, fazer as coisas e voltar para a visita. E assim, irmão, porque a obra de Deus tem que ser assim. Então, é bom a gente se envolver na obra do Senhor, porque a gente peca menos. A gente peca menos. A gente deixa de ver o nosso lado para ver o lado do outro. Porque muitas das vezes nós só queremos eu. E esquece do outro, meu pastor. Esquece do outro que está lá. Ó. Não, ele que está lá, que ele se vire. Não, não é assim não, irmãos. Que muitas das vezes não tem nem forças para vir para a casa do Senhor. É uma batalha que trava-se no reino espiritual. Para essa pessoa vir para a casa do Senhor. Porque não é fácil. Mas se Deus já te outorgou autoridade,
Faça, exerça o seu ofício de um bom servo de Deus. Meu Jesus, as horas já se vai. E o terceiro, e o quarto, é a oração. É o quarto segredo. É o quarto segredo que mantém a igreja, irmã, de pé. A igreja do Senhor de pé, as orações. As orações têm que ser constantes. Foi tanto que lá no livro de Abacuque, aqui um pouquinho aqui para o livro de Abacuque, rapidinho. Oh, Jesus, aonde ele fala. Glória a Deus, vai dando glória. Vai dando glória a Jesus. No Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 3, e o versículo 2 que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, faz-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, ele fez uma oração de fé ao Senhor, ao contemplar ali os feitos do passado, o que estava ali acontecendo. Agora o profeta Abacuque, ele ora pedindo a Deus que faça grandes realizações novamente no meio daquele povo, a fim de que o povo seja renovado e reanimado e restaurado através de uma oração que ele fez ali. Senhor, ouvi a tua palavra, aviva, Senhor, a tua obra. O verdadeiro avivamento, irmão, vem através das orações. E essas orações têm que estar presentes constantemente em nossas vidas. Porque Jesus, ele teve uma vida de oração. Sempre que ele realizava ali um milagre, ele saía do meio da multidão e ia de encontro ao Pai, subia ao monte ali para estar em oração contínua com o Pai. Ele não saía desse propósito, né? Estavam ali presentes entre os mesmos daquela igreja. Se observarmos ali, irmão, o capítulo 3 de Atos, que fala também de oração, que diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam no templo. O qual, vindo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelho se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Porque, irmã, aquele coxo era todos os dias colocado ali na porta do templo. E ali aqueles homens, ele descia, todos dois juntos, os dois apóstolos, Pedro e João, eles tinham uma vida em comum de oração. Eles não desprezavam a oração. Eles iam para o templo a hora nona. Eu creio que era ali às 3 da tarde. Eles iam ali a orar, a buscar o Senhor em oração. E era por isso que aqueles homens eram cheios da unção, era cheio do Espírito Santo. E quando ele liberou a palavra, falou para aquele coxo: não tenho prata, não tenho ouro. Ele liberou a palavra. E da forma e da maneira que a palavra saiu, houve-se um grande efeito. Porque a palavra tem poder e ele liberou uma palavra de ordem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te
e anda. E era por isso, irmãos, que sinais aconteciam. Porque aqueles homens estavam nos parâmetros que o Senhor Jesus ensinou, que o Senhor Jesus delegou, que o Senhor Jesus ortoglou. Oração. A oração, irmãos, é um segredo para a igreja. Era um segredo ali para a igreja primitiva. Diz a Bíblia que ali Pedro preso. Ali Herodes já tinha mandado decapitar Tiago. E agora vem Pedro. Eles prendem Pedro para depois apresentar Pedro para também, eu creio, matar Pedro. Mas só uma coisa, um segredo. A igreja primitiva se reuniram em oração. Porque Deus ainda tinha uma obra com Pedro na terra. Mas a igreja não se reuniu para fofocar de ninguém, para falar de ninguém, para menosprezar ninguém, para rejeitar ninguém. A igreja se reuniu como todo para orar pela vida de Pedro. E ali aconteceu-se um milagre. O anjo, Deus ouviu a oração da igreja e o anjo foi lá e libertou Pedro. Através de um irmão que ora, Deus liberta uma nação. A mãe está de joelho, o filho pode estar onde tiver. Deus está dando livramento. O pai está de joelho, a esposa pode, o filho pode estar onde tiver. Deus está dando livramento. A esposa está de joelho, o marido está no trabalho. Deus está dando livramento. A igreja está de joelho e o Senhor está livrando os nossos governantes, dando sabedoria, entendimento para eles governarem. A igreja está de joelho, os pastores estão de pé, irmãos. Você pensa que os pastores também, irmãos, não gemem, não choram, não? Pense. Eles que lá, é com ele lá. Não, ele é pastor, eles aguentam, o lombo deles estão cingidos. Né, meu pastor? O lombo deles estão cingidos. Irmãos, a ovelha vem chorar no ombro do pastor e o pastor vai chorar em quem? O pastor vai chorar no ombro do Senhor. Ele não tem com quem chorar. Ele não tem com quem desabafar. Ele não tem com quem falar. Mas ele tem Jesus. Drobar o joelho, ó. Para conversar com o Pai que está no céu. Então, enquanto a igreja se droba de joelho, o povo está de pé. Então, temos que seguir, irmãos, mesmo esse avivamento hoje. O avivamento vem através da oração. Amém? Então, dobrar o nosso joelho é fazer uma oração poderosa. Pode ser até mesmo aquela que o Senhor Jesus nos ensinou. Aquela que diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tem um grande efeito nessa oração. Venha a nós venha ao teu reino. E seja feita a tua, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Porque se nós não perdoarmos, irmãos, como é que seremos perdoados? Mas muitos dizem, eu morro, mas não perdoo. Irmão, não deixe o sol se pôr irado, magoado com ninguém. Se for para apresentar uma oferta ao Senhor, e tiver magoado com alguém, deixa a tua oferta no altar e vai lá se reconcilia com teu irmão. Se reconcilia com ele e depois vem e oferta ao Senhor. Porque até se nós irarmos dentro do nosso lar com o marido e não perdoar, não liberar o perdão, irmão, as orações ficam impedidas, irmãos. É impedida de chegar até a Deus. Impede. O céu não se abre. Né? O céu não se abre. Mas libera o perdão hoje. Estes 4 elementos são essenciais na prática religiosa da igreja cristã.
4 elementos para nossas vidas hoje. 4 segredos. Se coloque de pé em nome de Jesus. São 4 segredos que eu e você temos que tomar posse. É a doutrina dos apóstolos. É a comunhão. É o partir do pão. E a oração contínua. A oração tem que ser a essência das nossas vidas. É buscar o Senhor em oração. Mesmo que você possa dizer, eu não sei orar. Mas você pode dizer, o Senhor é bom. O Senhor é fiel. Você pode orar o Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, você pode. Você pode